Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da seríssima eleição que vai ter para a CBF. Olha que maravilha a eleição da CBF, em que o pessoal já sabe quem vai ser o candidato, só tem um candidato, o candidato vai ganhar, já teve o apoio de todo mundo já disse que vai votar nele, e acabou, ou seja, teve a eleição há poucos dias atrás, há poucos meses atrás, o tal do Edinaldo Rodrigues ganhou. O Edinaldo Rodrigues é um pilantra completo, mas o problema foi esse. No momento que o Gilmar Mendes brigou com o Edinaldo Rodrigues, que teve algum problema com o Edinaldo Rodrigues ali, o Gilmar Mendes fez assim, ó, e tirou o Edinaldo Rodrigues e botou o Samir Chaude, que nós vamos ver aqui, é o importantíssimo presidente da Federação de Roraima, Federação de Futebol de Roraima. Que, você sabe, eu tenho um respeito enorme por Roraima, um estado muito lindo, nunca tive lá, tenho maior vontade de conhecer lá o Pico Roraima, lá, maior vontade mesmo de conhecer o estado, mas a verdade é que em termos de futebol, Roraima não é uma coisa muito importante, e o que mais impressiona é que o cara já tem o apoio de todo mundo já concordou com o cara, por quê? Porque o Gilmar Mendes está mandando, meu amigo, que coisa impressionante, a CBF virou o quintal do Gilmar Mendes. Essa notícia foi sugerida por Inimigo do Estado, Peter atrasou a pensão da bebê reborn e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos conhecer aqui o famoso Samir Chaude. Ele se inscreveu à chapa, será candidato único à presidência da CBF. Não tem mais ninguém não, vai ser ele mesmo. Aqui, ó, já teve o apoio de, não sei, assim, com 25 federações já apoiaram o cara, só São Paulo e Mato Grosso não assinaram o apoio, então você já está eleito, e 10 clubes também. A candidatura inviabiliza o concorrente Reinaldo Carneiro de Bastos, que tinha o apoio de cerca de 30 clubes, mas apenas 2 federações. É necessário o apoio de pelo menos 8 federações para inscrever a chapa. Então, no final das contas, vai ser candidato único, não vai ter mais ninguém, ele vai ganhar e ponto final, e não tem mais nada, né? Aqui, ó. Salvo alguma tentativa judicial, que como a gente sabe que é o Gilmar Mendes que está mandando em tudo, o médico será candidato único. Esse é que é o problema. O STF começou a se arvorar na política e está se percebendo o dono do Brasil, porque pode fazer tudo. Se os juízes não precisam mais obedecer à lei, né, se eles podem agora interpretar a lei por princípios aleatórios, eles podem tudo, então eles são donos do Brasil, eles fazem o que eles quiserem. O Gilmar Mendes se apossou da CBF e pronto, não tem esse negócio não, né? Tá aqui, ó, conheça Samir Chaude, futuro presidente da CBF. Ele confirmou já que vai assumir a entidade no dia 26 de maio. Vai ter eleição, mas só tem ele de coisa, tá? Já tem o apoio da maior parte das federações. Isso é uma outra coisa também, né? Porque essa foi a alteração que foi feita pelo Edinaldo Rodrigues, que garantia que ele ia ganhar sempre, porque só precisava as federações, o peso das federações no voto é muito grande, então ele vai ganhar sempre, não tem essa, acabou, não tem mais ninguém para disputar, vai ser o Gilmar Mendes agora mandando na CBF o ponto que quiser. A grande dúvida que fica foi por que o Gilmar Mendes desgostou do Edinaldo Rodrigues. O Edinaldo Rodrigues foi colocado lá pelo Gilmar Mendes. Por que de uma hora para outra os dois brigaram? Aí tem um monte de teorias, né? Tem a teoria, por exemplo, de que o Edinaldo Rodrigues estava fazendo muita água, estava fazendo muita besteira, começou a respingar no Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes não gostou e coisa e tal. A outra possibilidade, que tem gente levantando também, é que o Edinaldo Rodrigues tenha aberto a boca e falado naquela matéria da Piauí. Lembra que teve aquela matéria da Piauí que foi muito ruim para o Gilmar Mendes, né? Pintou o Gilmar Mendes como dono da CBF. O que é, né? O que a gente está vendo que é realmente. Até porque, para desmentir a matéria da Piauí, o Gilmar Mendes tirou um presidente e colocou outro. Ou seja, o que isso mostra? Que ele é o dono da CBF, ele faz o que ele quiser com aquela porra, né? Aqui, ó, até o Estadão tá falando aqui, ó, como o Gilmar Mendes virou parceiro da CBF, virou dono da CBF, foi decisivo na queda de Edinaldo e mantém vínculo com a entidade, né? O que ele está falando aqui é que no momento que o Gilmar Mendes mandou a ação para o TJ do Rio de Janeiro, é aquilo que eu falei para vocês, no momento que ele mandou a ação para o TJ do Rio de Janeiro, ele sabia que iam tirar o Edinaldo. Até o TJ do Rio de Janeiro queria tirar o Edinaldo já há um tempão, já tinha denunciado ele, já tinha tirado ele. Quando o Gilmar Mendes mandou a ação para lá, é porque sabia que isso ia acontecer. Foi porque o Gilmar Mendes queria tirar o Edinaldo Rodrigues. Agora, por que ele queria tirar o Edinaldo Rodrigues? Não caiu o Pix? O Pix estava com valor ruim? Não sei qual foi a estratégia disso daqui. Pode ter sido uma dessas coisas. O Gilmar Mendes pode ter achado que o Edinaldo Rodrigues estava meio que abrindo a boca demais e acabar dando merda para ele. Então essa foi a situação, né? Aqui, ó, no momento que o Gilmar Mendes encaminhou o negócio para o Tribunal do Rio de Janeiro, já teve uma debandada
da bancada da bola abandonando o Edinaldo Rodrigues no Congresso, ou seja, ninguém mais nem queria falar com o cara. Aí o cara depois até pediu entrou com uma ação, falou pro Gilmar Mendes para recolocar ele no cargo. Aí o Gilmar Mendes falou que pediu a manifestação das partes da AGU da PGR, mas é aquilo que eu falei para vocês. Pode ser que o Gilmar Mendes mude e bote o cara de novo? Até pode ser, mas eu acho muito pouco provável, porque se o Gilmar Mendes quisesse manter o cara lá na CBF, ele teria deixado não teria devolvido a coisa pro Rio, né? No que ele devolveu pro TJ do Rio, ele sabia que iam tirar o Edinaldo, ele fez isso para tirarem o Edinaldo Rodrigues mesmo, né? Então, ou seja, o que mostra isso daqui é a palhaçada que é esse troço. Agora, você pode falar assim, mas a CBF é uma entidade privada, então ela pode ter um dono, né? E eu concordo com você, eu não vejo problema nenhum em ter um dono a CBF, né? A questão é que o que está acontecendo aqui é a justiça brasileira, um ministro do STF ser o dono de uma empresa privada. É o que está acontecendo. O próprio pessoal aqui do Estadão fala que o Gilmar virou um parceiro da CBF, está recebendo não sei quantos milhões. E engraçado que ele falou que não tem. Não há conflito de interesse nesse quesito. O IDP é uma instituição extremamente conceituada no Brasil e no exterior. Por que é conceituada? É conceituada porque o pessoal gosta de fazer negócio contigo, Gilmar. Porque quer as decisões suas no STF, porra. É por isso que é conceituado. Conceituado do caralho, ninguém leva a sério o IDP, não. Então, no final das contas, essa palhaçada toda só mostra o que eu falo. Se fosse, tipo assim, o Gilmar Mendes fosse dono da CBF, dono mesmo, 90% das ações da CBF é do Gilmar Mendes, eu não tô nem aí, é direito dele fazer a decisão que ele quiser, fazer a coisa do jeito que ele quiser por lá. A questão é que ele não é. A CBF é uma organização que é mantida pelas federações estaduais e pelos clubes brasileiros, né? E deveria ser esse o sentido. E qual que é o risco de um juiz do Supremo começar a mandar nisso do jeito que o Gilmar Mendes está mandando? Ele está tirando e botando o presidente a hora que ele acha melhor. É que, em tese, daqui a pouco os ministros vão descobrir que eles podem fazer isso com qualquer empresa. Se, sei lá, o Gilmar Mendes resolver controlar a Vale do Rio Doce, ele começa a brincar de decidir a ação, de botar alguém na presidência da Vale do Rio Doce e tirar alguém da presidência da Vale do Rio Doce, né? Ele é o STF, ele pode tudo. E não precisa se ligar em lei nenhuma. Se ele desobedecer a Constituição, ninguém tá nem aí para isso. O Xandão já falou, desobedeço a lei mesmo e foda-se, não tô nem aí. Entendeu o problema? Entendeu aonde pode chegar isso daqui? Eles podem fazer isso com qualquer empresa. Qualquer empresa. Se o Alexandre de Moraes resolver agora que quer ser dono da Petrobras, ele vai lá, ele decide, bota uma ação lá dizendo que o presidente atual da Petrobras está errado, que tem que ser qualquer outra pessoa. Nomeia o interventor fulano de tal e pronto. Mas está errado. Está errado. E vai recorrer a quem? Tem que recorrer ao STF. O STF são eles mesmos que decidem e pronto, eles vão decidir que está tudo certo e pronto. Esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema dessa história toda. A CBF é uma entidade privada. Se ela fosse do Gilmar Mendes, eu não teria problema nenhum com isso, se ele tivesse comprado ela. Mas ela não é, né? Ele está decidindo como juiz nessa história. O Edinaldo pediu que o STF anule a decisão, mas se o Gilmar mandou isso para o Rio de Janeiro, ele não vai anular isso daí, né? Outra coisa engraçada foi o Ronaldo, que ironizou o manifesto das federações após o afastamento do Edinaldo Rodrigues, né? Por quê? Porque vocês lembram que na eleição o Ronaldo queria se candidatar na eleição passada, né? E ele procurou várias federações e a grande maioria delas disse que não, que estamos satisfeitos com a administração atual. Aqui, ó, 23 das 27 filiadas fecharam as portas a ele por satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Ou seja, ninguém queria outro. Não, tá tudo bem aqui, tá tudo certo aqui. Todo mundo vai obedecer ao Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes manda todo mundo mesmo. E aí, no final das contas, agora, poucos meses depois, o pessoal abandonou o Edinaldo e escolheu outra pessoa. É o cúmulo virou uma sacanagem completa isso, né? Virou uma sacanagem. O STF se declarou dono do Brasil. É o nosso novo, né, na nomenclatura brasileira, são os juízes do STF. Eles mandam e fazem o que quiserem com qualquer um e não tem ninguém que possa corrigir eles, porque tudo termina no STF. Ou seja, estamos na merda. Sim, e o Samir Chaude, acusado de falsificar documentos quando era diretor do Hospital Geral de Roraima, ou seja, o cara é um corrupto também, é da turma. Mas eu já falei para vocês, esse pessoal prefere gente que tenha passado de corrupção, que tenha passado de problema, porque essas pessoas são mais fáceis de controlar. Essas pessoas, se o Gilmar Mendes quiser tirar o cara, fica fácil, é só puxar esse caso aqui. Não, porque ele assinou, não sei o que lá errado também aqui, ó, vou tirar ele. Ou seja, o Gilmar Mendes consegue controlar o cara direitinho. Se for uma pessoa que não tenha corrupção, que não tenha um passado nessa história, é mais difícil do Gilmar controlar. Não é que seja impossível, tá? O Gilmar tá nem aí pra lei, não tá nem aí pra nada, ele toma a decisão da cabeça dele, o que ele quiser ele toma de decisão,
Então ele não precisa se preocupar com isso, ele pode pegar até uma pessoa honesta e acusar de golpe, não sei o que lá, fala que o cara deu golpe e pronto, né? Agora, é mais complicado, é mais chato o processo, né? Se for uma pessoa corrupta, é mais fácil para esse pessoal controlar. É o que eu falo para vocês. Isso é um dos motivos pelos quais o pessoal lá do alto escalão lá de Brasília, né, a elite aristocrática socialista de Brasília, tem problema com o Bolsonaro. É muito difícil de controlar o Bolsonaro. O Bolsonaro tem apoio do povo e não é corrupto. Olha que coisa, é difícil de controlar, né? Se fosse as outras pessoas lá, qualquer outra pessoa, é muito mais fácil de controlar lá em Brasília. É por isso que o pessoal tem tanta ojeriza ao Bolsonaro no final das contas. Por isso que estão fazendo esse esforço todo para tirar o Bolsonaro da política. Porra, isso aí atrapalha ele, é difícil sacanear o cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.